Oi, boa noite. A gente vai estar conversando hoje, né, com a Vânia, e a gente vai estar continuando a nossa conversa sobre família, e hoje ela vai nos falar sobre como evitar, né, digamos assim, como estarmos atentos para não criar de maneira errada, né, os nossos filhos, tá bom? Dentro da visão da terapia sistêmica, e com certeza a gente tem muito que aprender com aquilo que ela vai estar nos lembrando hoje, tá bom? Então vamos receber aqui a Vânia, né? Falando ou continuando a falar a respeito do tema, desse tema fundamental, digamos assim, para a vida familiar. Boa noite, madame. Olá, tudo bom? Boa noite. Como é que está você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer novamente estarmos mais uma vez discutindo alguns assuntos que são sempre pertinentes àquilo que a gente tem trabalhado e tem buscado para aperfeiçoar, né, a nossa qualidade de vida cada dia mais. Uhum. De forma que hoje eu trouxe um assunto que se estende, é um assunto longo, mas eu não vou me delongar, né? Porque a gente pode estar falando isso em outros momentos. E que bom, tá tudo bem por aí na sua cidade? Tá tudo bem? Tudo maravilhoso, apesar de tudo. Sim, sim. Em parte, né? Sempre que a gente questiona essa questão do bem, é saber mesmo se o outro está bem, porque o sistema está um caos, está complicado, né? E é interessante, mas eu vou discordar um pouquinho de você em relação à sua introdução aí, porque eu vou ensinar o contrário, eu vou ensinar o que o pai tem que fazer mesmo, qual é o erro dele, né? Agora, cada um toma para si, né? Eu estou ensinando o que é errado. Mas Agora, o que acontece é que a gente está trabalhando com gente inteligente. Então, mesmo você apontando da forma como você vai apontar, a gente vai aprender a si mesmo, né, a como não fazer o que você vai mencionar e que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes essas falhas, esses erros são muito corriqueiros, né, no cotidiano das famílias, né? sim, quando eu coloco, eu não coloco no intuito de. Eu estou ensinando que é errado. Agora, eu não estou dizendo para fazer errado. Eu estou ensinando Uhum. para a pessoa lembrar assim: olha, eu aprendi que isso é errado e eu não vou praticar, eu não vou fazer, entendeu? Mas vamos lá. E é sistêmico, né? É um dos conceitos que a gente tem aprendido de melhorar a nossa qualidade de vida e trazer para o outro, né, também essa questão de como estragar os filhos, como destruir seus filhos, como você arrebentar com seus filhos. Eu coloquei esse tema porque é verdade, é isso mesmo de maneira inconsciente, mesmo tentando acertar, a gente acaba trazendo coisas totalmente destrutivas, mas a gente tem um monte de técnicas que a gente ensina, como destruir, como arrebentar com seu filho, como acabar com ele, como fazer dele um nada. Uau, como que é isso? Então tá, vamos lá. Em primeiro momento, eu quero colocar que o filho, né? O filho, ele é fruto. Já falamos a respeito disso aqui. Ele é fruto. Ele é fruto de quê? Né? Ele é fruto de um excesso. Ele é fruto de um excesso de uma união, né? Do pai e da mãe dele. Então, o filho, ele não é nem do pai e nem da mãe. Ele é metade dos dois. Então, é aquilo que sobra na união dos dois, é aquilo que sobra de amor. Então, vem aí a questão do filho. Então, vamos ter o filho. Então, isso aí é o normal, certo? É a motivação saudável para se ter o filho, que é o amor, que é o excesso desse amor.
Mas enfim, eu não vou falar do amor em si, né? Eu vou falar de métodos. Métodos que são infalíveis para você ter problema para o resto da sua vida, tá? Eu vou falar de problema. Quer ter problema? Presta atenção no que eu vou te dizer. Então, ó, métodos infalíveis para você destruir a sua vida e vida do seu filho, tá? Então, ó, o filho, em primeiro momento, para que ter filhos? Né? O normal seria por excesso, a sobra, né? Então eu vou fazer essa junção, eu vou amá-lo, eu vou amar o meu companheiro, eu vou amar o meu cônjuge, desse amor, dessa sobra de amor, vice-versa, a gente vai ter o filho. E esse filho vai receber essa situação, vai receber todo esse amor nesse sistêmico que ele vem, nesse meio que ele vem. Pois bem, mas aí tem uma coisinha, porque como eu vou falar de problemas, eu vou ensinar você a conseguir a ter inúmeros problemas. Então, o filho, nesse caso, ele não vem, né, do excesso de amor, ele vem para preencher o vazio de alguém, ou do pai ou da mãe. Então, quando ele vem para preencher o vazio, ele não vem para receber, ele vem para doar. Entende? Então, essa programação de que a pessoa tem, eu vou ter um filho, mas eu vou ter um filho por que motivo? Filho é motivação. Então, por que motivo eu vou ter? E aí a gente vai falar desses métodos, dessas técnicas, dessas dinâmicas que as pessoas desenvolvem para se ter filho e para criar filhos. E aí nós vamos falar como que esses pais eles fazem para destruir a vida desses filhos. Então, se ele vem para preencher, ele vem para preencher o quê? Ele vem para preencher um vazio que está no pai ou na mãe, certo? Então a ausência de alguma coisa que a mãe não recebeu ou que o pai não recebeu, né? Quando eu falo, eu estou falando vice-versa aí, porque a gente está falando do casal, né? Ou ele vem para harmonizar um casamento que está ruim. Então esse filho entra, esse filho vem, o casamento está ruim, está indo por água abaixo. Como é que eu vou solucionar isso? Trazendo um filho para essa relação. Então os pais eles programam trazer um filho para essa relação para melhorar essa relação. Coitados, sabem de nada, tudo inocente nesse processo, né? Então vai colocar uma situação ali muito dificultosa para o filho. Ou eu quero um filho para suprir, né, uma necessidade minha que não foi suprida. Aquele meu projeto, aquela criança que está dentro de mim, lá naquele meu ciclo de vida, que não foi bem trabalhado, que não foi bem resolvido. E aí os pais eles planejam um filho para depositar nesse filho tudo aquilo que não foram suprido neles, ou nele, ou nela, ou na mãe, ou no pai, porque nem sempre é o cônjuge em si, tá? É por isso que tem os conflitos, a gente vai estar vendo isso aí. Um filho vem para agradar alguém, ou o avô, ou a avó, ou o irmãozinho que tá querendo, né? Fala, mamãe, eu quero um irmãozinho. Ah, então eu vou ter um filho para agradar, para dar um irmãozinho para ele, tadinho. Tá precisando tanto de um irmãozinho. Então não é um filho programado, não é um filho que vem para suprir, né, de um desejo, para suprir um desejo, algo planejado, um excesso que está ali. Então ele vem para agradar o irmãozinho. Ou seja, ele vem em forma de quê? Ele vem em forma de objeto, ele vem em forma de brinquedinho na concepção desses pais, né? Ou os pais querem ter poder e aí eles trazem esse filho para engrandecer esse empoderamento do pai, porque quando ele traz alguém, ele tem alguém no comando dele, ele vai apontar, ele vai dizer eu mando, eu posso, eu trouxe você ao mundo, você obedece.
e vai só destruindo a cabeça do indivíduo como um simples elemento para obedecê-lo, né? Então aí é um engrandecimento desse empoderamento desses pais, tá? E aí tanto faz para o pai, para a mãe também, ela pode usar esse recurso de empoderamento, substituir alguma coisa, e aí esse filho ele vem para substituir um sentimento. Eu fui, aí a mãe ou o pai ele vai colocar essa criança para suprir toda uma afetividade que eles não receberam. Então a mãe ela vai dizer, eu não recebi amor nenhum da minha mãe, eu sou uma pessoa carente de afetividade, e aí eu vou ter um filho porque eu vou dar para ele tudo que eu não tive. E aí vai sufocar, vai dar tudo para esse filho que ela não teve, ou que ela gostaria de dar, né, de ter tido. Na verdade, quando isso acontece, ela não está fazendo aquilo pelo filho, ela está fazendo aquilo pela criança interior que está dentro dela. Então, quem gostaria de ser suprida é ela, mas inconscientemente ela deposita esse sentimento nesse filho. Então, não é um filho que precisa de atenção na cabeça dela. O filho não precisa de atenção. O filho só precisa receber, ser suprido, dar esse excesso. Quando a gente fala desse excesso, a gente fala também da falta, tá? E aí a gente vai estar vendo aqui. Então, tem que trabalhar isso. É você chegar e falar, olha, eu tive as minhas carências no meu ciclo infantil, eu tive as minhas carências por parte dos meus pais, os meus pais tiveram por parte dos avós, mas agora eu tenho que me acalmar, eu tenho que me controlar, porque quem precisa agora é meu filho, né? Então, o filho, ele vai servir, né, de suporte para esses pais estarem depositando tudo aquilo que eles não receberam, ou receberam em excesso, certo? Filho, né, para o pai ou para a mãe que não teve. Minha mãe não teve filhos, né, não teve um menino ou uma menina. E aí esse casal, o que ele faz? Eu vou ter um filho para agradar a minha mãe, porque a minha mãe não teve filho. Então eu vou dar um netinho para ela, mas ela vai criar o filho como se fosse o filho dela, ela que vai ajudar na educação, ela vai se satisfazer, né, com essa criança que vai chegar. Na verdade, a criança, ela supre todas as funções desse casal. Mas, na verdade, a única função que ela não assume é a função de filho. Ela pode ser qualquer coisa, né? Ela vai ser lá o neto, ela vai ser o objeto, ela vai ser o brinquedo, ela vai ser a criança, mas ela não assume essa função de filho para os pais. Quando é o desejo de um só, e aí essa mulher, quando ela tem esse desejo de ter o filho e o marido não quer ter filho, então ela se oportuniza, né, do momento da sua fertilização, do seu período fértil, até para engravidar, e depois quando esse filho chega, ela coloca para esse filho que esse filho foi ela que quis, e aí ela detona com o pai, ela arrebenta com essa criança, porque ela joga toda a culpa para cima dessa criança. Seu pai não te queria, seu pai nunca quis ter filho, eu que botei você no mundo. E aí ela trabalha com a polaridade, né? É o sentimento negativo e o sentimento positivo ao mesmo tempo. A cabeça da criança vira, né, um jarro com água e galhos de flores ao mesmo tempo, tudo junto ali. Então, e essa criança, vem o reflexo, vem lá na frente. Que a criança até então, ela é inconsciente, ela está em processo de formação, mas ela está recebendo essa energia, ela está recebendo essas informações para o seu crescimento. Isso lá na frente vem a questão da culpa, tá? É culpa, isso a gente vai ver também daqui a pouquinho. Gravidez, uma coisa que arrebenta com o filho também é a gravidez. A criança nasce, vai crescendo e a mãe vai trabalhando,
na cabeça dela que, olha, mas eu quase morri por sua causa. Você não tem ideia, foi uma gravidez complicada, foi um parto difícil, eu nasci de novo quando você nasceu, tá? Então, isso arrebenta com a criança, isso causa muito problema, tá? Todos esses problemas que a gente está falando aqui, a gente está falando de problemas somatórios, psicossomáticos, que isso vai vir lá na frente, e aí alguém pode falar assim, olha, mas os pais, eles podem passar esse recado negativo pro emocional dos filhos, e os filhos passarem por etapas de suas vidas e não refletirem isso de forma tão evidente, mas sempre vai ter uma problemática lá. Sempre vai ter. Mesmo que ele morra com 90 anos, sempre vai ter uma problemática lá, mesmo que ele não queira resolver, ou que ele não tenha interesse em sentar em um divã analítico para resolver, mas vai ter sempre um reflexo lá. Vai ter sempre uma memória. E essa memória ela vai vir à tona assim que alguma coisa nele foi ativado. Certo? Então, aí a mãe, ela dramatiza. Ela faz aquela cena. E aí ela vai sufocando esse filho. Tá? Ou então, quando ela não quer que o filho saia de perto dela. Aí, para segurar esse filho, ela vai detonar com tudo que tiver ao alcance desse filho. As pessoas não prestam, né? Homem não presta, mulher não presta, o mundo não presta, a família do vizinho não presta, você tem que ficar aqui. E aí ela vai colocando tudo isso para segurar esse filho, porque esse filho é o reizinho, tá? Da mamãe, ou a princesinha do papai, e aí eles vão segurando nessa sistemática, porque na verdade a criança é uma representatividade de um sentimento que eles gostariam de ser para os pais deles, e aí eles trabalham nesse conceito. Então ele vai sempre envolvendo a criança para trazer a criança para aproximar cada vez mais de si, sem perder esse vínculo de sair de perto, mesmo depois de adulta, tá? Então, ó, aniversários. Aniversários é uma outra data bem interessante, assim, que causa bastante problema. Aniversários. Bastante mesmo, assim, acaba detonando mesmo no aniversário. Pega aniversário da criança e sempre faz uma festa de aniversário, uma comemoração desse aniversário junto com outra coisa. Tem gente que comemora o aniversário da criança até junto com o aniversário do cachorro. Então qualquer coisa é o foco para esse evento, para essa festa, menos a criança. Então faz o aniversário da criança junto com o aniversário da vovó, junto com o aniversário do irmão mais velho, ou junto do aniversário da mãe, ou uma festa uma data de comemoração de aniversário de casamento, e aí pega esse filho, coloca no pacote e faz uma festa só. Agora, o foco principal nunca vai ser o filho. Problema, tá? Isso é problema, porque a autoestima da criança vai por água abaixo, vai ser detonada. Então, das técnicas, das dinâmicas que causam muito problema em relação a isso. E aí o indivíduo cresce e fica igual um abobalhado querendo fazer uma festa para ele, porque ele nunca teve uma festa decente, porque ninguém nunca cantou parabéns só para ele, porque ele nunca cortou um bolo só para ele. Tem uma série de coisas. Aí vai voltar a viver em ciclos infantis que eles poderiam ter passado tranquilamente por isso, tá? E tem muitos adultos aí, meu Deus do céu, tem gente aí querendo fazer aniversário de 50 anos com festinha de memes, de Mulher Maravilha, entendeu? Então, porque não, porque não viveu a fase correta, não, né? Então, ok, né? Complicado, mas cada um, né? Se for assim, deixa que viva, deixa que faça suas festas, né? Cada um tem sua liberdade para fazer, mas é problema, né? É problema. Então,
Pais que não permitem as queixas da criança, não permite a queixa da criança, então as queixas da criança não são relevantes. Então tudo que a criança vem e faz uma queixa, a mãe ou o pai pune. Ela vem você de novo com isso, toda vez é essa história, e você só reclama, e você não sei o quê. E aí vai questionando a criança a ponto dela silenciar. Uhum. Então, ela não vai mais ter argumentos, porque se ela não é ouvida, e além de não ser ouvida, ela é questionada dentro das queixas dela, então a criança ela silencia, ok? Ou o contrário, né? Por que você não fala nada? Eu estou falando com você e você não responde. Tá vendo? Aí você me causa problema. E a mãe detona com a criança, né? Você me causa problema. Porque tudo é culpa sua. Desde que você nasceu, ninguém mais teve sossego nessa casa. E aí vai trazendo toda essa condição negativa para a psique da criança, né? A culpa, daí faz cena, faz teatro, culpa o filho por tudo. Essa família não desenvolveu, essa família não presta porque você faz parte dela. E aí vai, porque mesmo depois de adulto, as pessoas costumam trabalhar com essa negatividade. Isso é muito comum no adolescente, pré-adolescente, quando eles começam a ter a necessidade de expressar o seu empoderamento familiar, onde isso pode ser solucionado com um diálogo né, com uma boa conversa, com uma boa estrutura na família, aí a mãe começa a culpar esse filho. Tá vendo como é que você é? Tá vendo? Tudo você reclama. E agora? E eu? Entendeu? E aí vai colocando. Se você tem problema, você não imagina os meus. Eu tenho problema desde quando você nasceu. Sim. Vai gerando, toda uma situação culposa para a criança, ok? Ou o contrário, transforma a criança num reizinho. Pode pedir tudo. Você manda, cara. Você aqui pode tudo. Pode pedir que papai e mamãe vai estar pronto para te servir. Tudo que você quiser, a gente vai te servir. Vá. É ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso se estraga o indivíduo porque, sabe por quê? Porque ele dentro de casa ele vai ter tudo. Dentro de casa ele vai ter aquilo que o pai e a mãe não recebeu. Dentro de casa ele vai receber proteção em excesso. Dentro de casa ele vai ter medo de colocar o pé no chão, porque a mãe vai dizer que o chão está frio, que tem areia, que tem isso, e que ele não pode, que vai machucar o pezinho dele, que não sei o quê. E aí quando cresce, é um indivíduo atrasado na vida, porque vai chegar lá fora, ele não vai encontrar um chãozinho limpinho, sem grão de areia para ele colocar o pé. O mundo não vai enxergá-lo como a família dele enxerga, como o pai e a mãe enxergam. E aí vai atrasar. É um cara que não desenvolve, é um cara que não cresce financeiramente, é um cara que não tem conquistas. Né? Quando eu falo cara, eu estou falando aqui no sistêmico, para homem e para mulher. São pessoas que vão e daqui a pouco estão de volta, batendo na porta da mãe, na porta dos pais, para acolher, porque ele não teve condições, não teve estrutura emocional para poder levar a sua vida adiante, tá? Dentro dessa educação familiar. Então, isso aí também é muito bom para estragar os filhos, esse zelo demais, esse cuidado demais, esse mimimi demais. Uma outra coisa também muito perigosa e muito sucinta, que as mães costumam usar, e os pais também, mas é mais as mães, você é a minha vida. Você é tudo para mim. Você é a minha felicidade. E aí, sabe o que acontece com esse indivíduo quando ele começa a receber essa condição? Porque ele está numa condição. Ele está na condição de que ele é o que para a mãe? Ele é o que para o pai?
Felicidade do pai e felicidade da mãe. E aí, quando tem conflitos entre esses pais, o que que ele pensa? Bom, eu sou a felicidade do meu pai, sou a felicidade da minha mãe. Eles estão brigando, a culpa é minha. A culpa é minha, alguma coisa. Gente, tô me sentindo aqui o quê, né? E aí pega isso. Minha mãe tá infeliz, a culpa é minha. Se minha mãe morrer, a culpa é minha. Se minha mãe ficar doente, a culpa é minha. E aí tem muitas mães que usam dessa culpa justamente para segurar esse filho, para prender esse filho nela. Aí ela pega essa culpa, pega essa dinâmica culposa e coloca justamente isso pro filho. Se você sair de casa, eu vou ficar doente. Não tem ninguém para cuidar de mim. Eu posso morrer. Você não está por perto. E não sei o quê. E se eu precisar disso, com quem que eu posso contar? Porque o casal, eles podem ter 2, 3, 10 filhos. Mas vai ter sempre um que vai receber uma potência maior, vai ter uma carga maior, uma energia maior depositada naquele. É justamente naquele filho, naquela concepção daquele filho, é que veio a necessidade de cumprir algum sentimento que ficou em aberto nesses pais, ou no pai ou na mãe. E aí eles depositam aquilo ali. Por isso que esse filho ele vai sempre mais cobrado. Nossa, eu tenho 10 filhos, eu tenho 9 filhos, tenho 5 filhos. Estão todos espalhados por aí, mas fulano está aqui comigo. Esse não sai de perto de mim de jeito nenhum. Mas por quê? Porque a pessoa, ela amarrou, ela alienou aquele filho próximo dela e depositou muita culpa negativa nele, a ponto dele não querer sair dali. Porque se ele sair, a mãe morre. E se a mãe morrer, misericórdia, a culpa é dele. Ele vai carregar isso pro resto da vida. Certo? Então, deposita essas coisas e o filho, ele vai crescendo e vai assimilando e vai acompanhando, vai casar, vai sair de casa, vai trabalhar, mas nunca vai desvincular. Nunca vai perder, tá? Totalmente esse vínculo da responsabilidade pelos pais. Ou deixar a criança rebelde. Também é uma técnica bem legal para estragar os filhos. Deixar a criança rebelde. Quer deitar no chão do supermercado, espernear querendo doce? Vai lá. Vai deixar. Vai chorar, vai espernear, vai passar vergonha. Quer bater no papai? Quer bater na mamãe? Então bate, papai e mamãe tá aqui. Você pode bater no papai e na mamãe, não tem problema. E aí ele vai chegar lá fora, no mundo, tá? Quem vai levar na cara é ele. Quem vai levar na cara... presta atenção. Quem vai levar na cara é ele. Porque ele estava acostumado a bater na cara do pai e da mãe. E tem criança que faz isso bebezinho, de colo. Os pais estimulam as crianças a serem agressivas. Lá fora ele vai levar na cara. Talvez não no sentido direto, mas no sentido figurado. Tá? Porque nós com conhecimento, que temos conhecimento, que sabemos sobressair, temos habilidades para sobressair de algumas situações, de vez em quando a gente leva na orelha. Imagine um indivíduo que é criado, né? Pode tudo, vai, faz tudo que você quiser, vai lá, esperneia, bate, xinga, morde o coleguinha da creche, bate no filho da vizinha, joga a bola na janela, não tem problema, tá? A criança é assim mesmo, criança é assim dentro de uma ordem. Criança é assim dentro de um equilíbrio, tá? Quando ultrapassa esse equilíbrio, quando ele excede na rebeldia, então é o cara que com 14, 15, 13 anos de idade vai botar uma arma na cintura e vai sair na rua, cometendo delito. Porque é permitido, tá? Essa rebeldia foi permitida para ele. E é aí onde ele vai levar na cara, certo? Colocar a sua vida na mão do seu filho. Né? E aí, quando eu falo que o pai ele chega e fala, você é minha vida. Então, você não é a minha vida, né? Porque cada um tem a sua própria vida, mas a gente deposita, os pais costumam depositar isso. Bom, se a vida dos pais estão na mão do filho, quem toma conta dessa vida? Quem administra essa vida? Tá? Quem dá limites para essa vida? É o filho, mas o filho tem conhecimento para fazer isso? Não.
tá? E aí ele fica sobrecarregado, porque assume responsabilidades, compromissos que não é dele imposto, né? Então é colocado ali para ele essa condição. Então também é uma dinâmica bem bacana para arrebentar com as crianças, deixar todo mundo muito zen, muito doidão aí futuramente. Então são dinâmicas bem legais para aqueles que querem atuar dentro dessa vertente negativa, tá? Trabalho. Então, ó, trabalho, você vai trabalhar em quê? Ah, vou trabalhar em tal... Vai não, filho. Trabalho não presta para você não. Não presta para você não. Você merece coisa melhor, tá? Você é inteligente. Por que você vai trabalhar em tal coisa? Por que você não vai para tal coisa? Por que você não vai para tal área? Ah, eu acho, olha, a mamãe, o menino tá com 20 anos de idade. A mamãe acha essa profissão tão bonita. Poxa, você podia terminar sua faculdade e trabalhar em tal coisa. Então não deixa o indivíduo andar com as próprias pernas, né? Já até citei alguma coisa aqui nesse aspecto. Destrua tudo que tiver ao redor dele. Então, ó, você destrói as pessoas não prestam, o mundo lá fora não presta. Você tem que ficar aqui perto da gente, sua família que é boa, a família dos outros não presta não, ninguém valoriza ninguém. Começa a colocar um monte de coisas ruins na cabeça dele, e aí ele vai só assimilando. Uma outra coisa que é bem sucinta e muito perigosa é a sexualidade. Porque a sexualidade, ela educa para o mundo. A sexualidade educa para a vida, para o crescimento. Quando os pais destroem essa sexualidade na vida dos filhos, aí pronto, aí é um caos total, tá? Então, ou ele, ou ela, a mãe, né, ou o pai corta essa sexualidade da vida do filho, mulher não presta, aí vai destoar a figura da mulher ou do homem, né? Mulher não presta, tem que saber fazer as escolhas, tem que ter cuidado. Você vai encontrar aí um monte de vagabundo que só quer se aproveitar de você e vai colocando coisas negativas nessa sexualidade. Ou então vai deixando essa sexualidade ser excessiva, né? Você é homem, não, tem que namorar à vontade mesmo, tem que fazer sexo à vontade, tem que pegar a mulher à vontade, homem é para isso mesmo. E aí o que acontece? O indivíduo ele cresce, tem inúmeros relacionamentos, mas não tem vínculo com ninguém. Então futuramente se torna um indivíduo solitário, sem vínculo. Assim como as mulheres, né, as mães, homem não presta, todo homem é vagabundo, homem trai, tem que ter muito cuidado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí os casam, tem filho e vai também recebendo essa educação, tá? Homem não presta, tá vendo seu pai? Seu pai vale nada, seu pai é homem, ó, tô te falando, você tá crescendo, tá vendo seu pai aí, ó. Homem não presta, e vai detonando, vai destruindo a figura masculina na vida da pessoa. E aí essa pessoa cresce, casa e vai ter as lembranças negativas. Porque quando tiver qualquer situação na vida dela, ela vai lembrar de quê? De se trabalhar para ter um outro conceito? Não. Ela vai colocar em evidência aquilo que ela recebeu. Bem que a minha mãe falou que eu não prestava. Bem que a minha mãe falou que todo homem é vagabundo. Eu me dei mal, não fui escutar minha mãe, agora tá aí. Então, assim, são coisas que as famílias têm que ter muito cuidado nessas orientações. E tem inúmeras coisas, eu tô falando aqui de coisas superficiais, mas tem inúmeras coisas, tá? Casamento não presta, aí a pessoa vai destruir as funções para essa criança, tá? Casamento não presta, homem não presta. Ser mãe, Deus me livre. Olha, eu não sei como é que eu consegui ter vocês, porque ser mãe não presta não. E prende a gente, e dá trabalho, e não sei o quê. Deus me livre. Se eu tivesse que ser mãe hoje, eu jamais seria mãe. Olha, você vai crescer e casar, mas tenha cuidado, porque se quiser ser mãe, preste atenção no que eu estou te falando. Quer dizer, preste atenção no que é ruim, no que é negativo. Destruindo a figura, né, Opa, tem alguém me ligando aqui, eu não botei meu telefone. Não, silencioso aqui.
Então, é destruindo as funções. Aí destrói a função paterna, destrói a função materna, casamento não presta, tudo é ruim, tá? E aí tudo faz drama, destrói a vida do indivíduo. Então, essas técnicas, tá? Elas são muito perigosas, porque isso rende para diversas gerações, isso rende. Então, a gente tem que ter cuidado nessa orientação, de não fazer com que o outro comece a ter uma visão distorcida daquilo que está sendo apresentado para ele. Se eu consigo ter uma visão saudável, né? Se esses pais conseguem passar uma visão saudável, lá na frente o indivíduo vai ter uma concepção saudável de tudo aquilo que ele aprendeu. Mas se ele está recebendo, no processo de formação, uma vivência de negatividade, e eu estou falando aqui de como destruir o filho, de como detonar esse filho, não é pegar né? Mas é no sentido de destruir esse emocional dele, é no sentido de colocar essa sobrecarga de negatividade na cabeça da criança. É não ter diálogo, esse casal não ter diálogo na educação, cada um educa de um jeito. Olha, eu estou te ensinando porque eu sou sua mãe, eu sei. Seu pai sabe nada não. Seu pai te ensina, mas ele não sabe nada não. Presta atenção nas coisas que seu pai fala não. Presta atenção aqui, menino. Então vai destruindo essa figura paterna, tá, para a criança. E aí a criança, quando é oportuno, ela vai dizer: papai, mamãe falou que sabe de ser, você não sabe de nada, que ela me ensina, que ela que está certa. Nesse meio está o conflito. E a pior coisa é colocar as crianças no meio desses conflitos adultos. E deixa eles lá, deixa eles resolverem isso, deixa eles se sentirem culpados, né? Papai está certo, mamãe está errada, vai ter sempre um certo, vai ter sempre um errado, e vai ter sempre um que é bom, vai ter sempre um outro que é ruim. E para isso, para a criança assimilar isso, de alguma forma, ela precisa destruir uma metade dela. Por quê? No início eu não falei que a criança, o filho, é o excesso do amor do pai e da mãe? Então, se a mãe destrói a figura paterna ou a figura masculina para o filho, para a filha, ela tem que se destruir a metade dela para assimilar a outra. E assim vice-versa. Se o pai destrói essa metade da figura feminina para os filhos, eles precisam também se destruir por metade, porque eles precisam assimilar o outro lado. Então eles nunca vão estar inteiros, eles nunca vão estar completos nessa relação, né? Nunca vai ter harmonia nisso. Então vai ter sempre uma coisa negativa ali para destruir, ele tem que fazer uma escolha. Então, a questão de educar no meio de toda essa sistemática que a gente está colocando, na verdade isso aqui não tem educação nenhuma. Tá? Isso aqui tem imposições, tem eu fazer com que o meu filho viva aquilo que eu não vivi, que o meu filho usufrua daquilo que eu não tive. E eu já falei isso aqui porque criança não precisa daquilo do excesso. A criança só precisa daquilo que é necessário. Todo o excesso no ciclo infantil é porque os pais permitem esse excesso. A criança só precisa do necessário, nada mais, tá? E aí ela empodera, né? Tem mães que empoderam as crianças. Meu filho é melhor do que o outro. Com meu filho não pode acontecer nada, porque se acontecer eu morro. Por que isso? Porque eu vou ficar doente. Meu filho vai estudar na melhor faculdade, e aí esse filho ele vai para a melhor faculdade. Aí daqui a pouco ela fala, olha, pois, você vai, mas lá é perigoso. Lá é cidade grande, lá tem bandido, lá tem não sei o quê. Aí daqui a pouco, ó, eu tô doente, né? Eu tô passando mal, eu gostaria de te ver. Quando é que você vai vir ver mamãe? E assim, sempre criando coisas negativas
para atrair esse filho de volta para perto dela, tá? E tem gente que, para o filho, são doenças que não curam nunca. Sarou uma, inventa outra, sarou uma, inventa outra, tá? Sempre para manter isso por perto. E é muito perigoso também, porque quando esses filhos, eles crescem e começam a construir as suas próprias famílias, ele leva consigo também essa dinâmica errada. Porque ou quando os pais estão vivos, eles permitem que os pais entrem na relação deles, você não vai ter filho, porque minha mãe falou que não quer ser avó agora, porque minha mãe falou isso, isso e isso, porque minha mãe... Então, assim, sempre colocando a mãe em uma situação. Ou permite que essa mãe vá e fale, né, filho, esse vaso aqui na sua casa está errado, coloca em outro lugar. Né? Então, vai destruir... vai tomando conta da vida das pessoas, não permite as pessoas a terem direções. Elas vão serem pessoas adultas, mas o que aconteceu? Elas são pessoas adultas, mas com a sua concepção de vida totalmente detonada, totalmente destruída. E quem foi o grande responsável para destruir isso? Os próprios pais. Tá? Os próprios pais. Ou com zelo demais, ou com permissões demais, né? Ou com cuidados demais, ou com cuidado nenhum. Não tem o equilíbrio, não tem uma dosagem, tá? Então, ou é muito ou falta. Ou é muito ou falta. Ou tira de um lado e coloca no outro. Uma das coisas também que é muito complicado para trabalhar, principalmente quando a gente trabalha com adolescentes e mais para jovem, é quando eles têm pais separados. A maioria deles se culpam pelo fato dos pais se separarem. Então, meu pai separou da minha mãe, eu não queria, a culpa foi minha, tá? Então, assim, porque recebeu tudo isso, tá? Tá vendo como sua mãe me trata? Tá vendo como seu pai me trata? Eu não aguento mais ficar nesse casamento. Eu não saio desse casamento por sua causa. Ou, eu fiquei nesse casamento esse tempo todo por sua causa. E aí eu tô sofrendo agora, a culpa é de quem? A culpa é sua. Porque eu não quis abrir mão de você. Eu não quis deixar você morar com ele. Ou eu não tinha condições de levar você comigo. Sempre vai ter uma dinâmica negativa para sobrecarregar o emocional desse filho, mesmo depois dos filhos adultos, ok? Pois, e aí? Tem alguma colocação pra gente? É assustador, porque grande parte dessas falhas, desses erros que a gente comete, vem não só da criação que recebemos e inconscientemente a gente termina praticando, mas também, às vezes, até porque achamos que a gente vai cuidar melhor do filho fazendo essas proteções todas, quando, na verdade, a gente está, né, despreparando eles para a vida, né, para o futuro deles. Né? É isso. Então, e esse despreparo, tem pessoas, a gente fala assim, que claro, ninguém quer errar, mas tem gente que faz mesmo, intencional. Tem pais que fazem com intenção mesmo de errar, de mostrar que principalmente quando trabalha com esse conflito de casal. Então, usa a criança, o filho, vai ser sempre uma peça desse tripé. Então, aí vai ter sempre uma vítima, né? Vai ter sempre uma vítima, vai ter sempre um ofensor e vai ter sempre um defensor. Então, usa esse filho como tripé nessa relação. É complicado também, porque quando a gente fala... Eu não estou falando de educar da maneira correta, eu estou falando que existem essas dinâmicas negativas e que as pessoas têm que ter cuidado, porque a partir do momento que elas tomem conhecimento de que essas dinâmicas são erradas, o mínimo é evitar uma dinâmica ou outra. Eu não estou falando aqui que ninguém vai acertar 100%, mas é tentar trabalhar dentro de um equilíbrio familiar, dentro de um equilíbrio hierárquico, tá? Essa questão, a gente nunca viveu em um momento tão
ruim para educar filhos como a gente tem vivido nos últimos tempos. Essa questão de que os pais, é tudo permitido para os filhos e tudo que os filhos querem, os pais fazem sacrifício para suprir. Faz nada, não faz sacrifício para suprir, não tem necessidade disso. Sabe por quê? Porque lá na frente, esse filho vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado, tá? Ele vai ser cobrado. Eu fiz tudo por você. Agora você tem por obrigação de me sustentar, porque eu vendi o que eu tinha para botar você numa faculdade, tá? Eu preciso de você porque você é o meu único suporte que eu tenho. Eu preciso de você porque seu pai morreu. Eu preciso de você porque seu pai foi embora. Seu pai arrumou uma outra vagabunda, tá morando lá, tem mais filho, tá vendo como é que é? Agora não ajuda dentro de casa, mas você tá trabalhando e eu preciso de você. Então tá sempre trazendo uma cobrança para esse filho, ou para essa filha, tanto faz, tá? De forma que vai envolvendo sentimentalmente esses filhos, porque tem filho também que não está nem aí para os pais, mas na maioria deles eles têm um sentimento, eles querem zelar, eles querem cuidar, e isso é saudável, isso faz parte. Claro que o filho não vai se doar 100%, mas dentro de suas condições, ele pode sim se doar para cuidar do pai dentro de uma necessidade ou outra, mas não nessa totalidade. Então ele vai se culpar. Tem muita gente que deixa de viver a própria vida para viver ali, né? Cuidando, zelando, tá? Mães que eu conheço, até hilário falar isso. Eu conheço pessoas que trabalham, vai pra balada, vai pro forró, vai pra pizzaria com os amigos, mas qualquer coisinha que surge, ataca o filho. Eu preciso de você. Eu não consigo. Olha, você tem que me levar no hospital, você tem que ir na farmácia para mim, você balada para não ser aonde, mas não tem que ocupar o filho, porque quer sempre prender esse filho. Tá? É uma necessidade inconsciente que a maioria, né, ou quase todo mundo tem. E quando a gente toma consciência disso, a gente fica se perguntando, gente, como eu errei, né? Porque se eu tivesse esse conhecimento, eu teria feito diferente. Mas a gente está aqui agora, a gente está mostrando que tem como, que deixa os erros para trás e pega isso e faz daqui para frente diferente. Faz uma condição diferente para você e para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, né? Permitindo que eles vivam a própria vida, que tenham as suas próprias vontades, suas próprias limitações, suas próprias condições. Falamos sobre isso semana passada, né? Sobre a questão da consciência, de ter esse respeito em deixar o outro viver. Então, essa dinâmica familiar traz essa negatividade. Mas é isso. Então, se quer aprender como detonar a vida do seu filho, qualquer coisa me procura nas redes sociais que eu vou estar lá. Um prazer ensinar. Tá bom? Tá certo. Ok, foi um prazer estar te ouvindo e aprendendo isto que você está me ensinando, não é? Para quem quer ver o prejuízo lá na frente. Então foi um prazer. Mas é um prejuízo enorme. Tem alguém colocando aqui, ó, que os filhos fazem parte do projeto da família. Uhum. Mas aí feijão, alguma coisa. E aí o que acontece? Fazem parte do projeto da família quando a família faz projeto, quando a família programa, tá? E isso tem que ser em conjunto. O que a gente está falando é dessa negatividade de ser uma família que não tem esse planejamento ou que teve um planejamento errado, tá? Ou esse planejamento de forma inconsciente para suprir o outro. Tá? Então, são os pais que não vão ver a necessidade dos filhos, que não vai ver o excesso dos filhos. Criança chora, deixa chorar. Esse menino só sabe chorar, dá comida demais, é falta de comida, e entope o menino de comida, porque não quer simplesmente dar atenção para aquela necessidade, para aquela carência que a criança tem. E aqui ele está concordando com você, porque ele está colocando logo antes, né, a questão da opressão, que às vezes
consciente ou inconscientemente os pais colocam sobre os filhos, né? E isso vai produzir, então, uma situação complicada, quando os pais poderiam entender que é um projeto, né? E deveria ser bem trabalhado para que no futuro possa ter filhos bem preparados para a vida, né? Para as dificuldades que a vida oferece, né? É porque nós não podemos oferecer um mundo diferente daquilo que a gente vive. Então, se eu ofereço mais cedo ou mais tarde, a criança vai crescer, ela vai descobrir o próprio mundo. E aí, quem é o mais prejudicado nessa situação? É ela quando descobre que tudo aquilo que ela aprendeu foi ensinado de forma errada. Né? Então, esse zelo demais, é claro que a gente tem que ter cuidados, tá? Mas hoje eu não estou falando de cuidados, eu estou falando de detonar mesmo, de arrebentar com seu filho mesmo. Falta de Então, cuidado, né? é falta de cuidado mesmo. Quer deixar? Deixa. Deixa lá até 3 horas da manhã na internet, compra videogame e dá, deixa ir pro futebol sozinho, deixa dormir na casa dos amigos, excesso de amizades. É adolescente, quer beber, deixa beber, não dá orientação. Vai lá e espera o futuro, você ver que estrago não foi feito na vida desse indivíduo, ok? Muito bem, dona Vânia. Prazer em estar lhe ouvindo e aprendendo. Até o que não deve ser feito, a gente aprende muito com você. E que semana que vem a gente tem mais. Tá certo. Depois eu volto no outro momento para ensinar a coisa certinha, bonitinha e tal. O certinho, Tá? Mas né? hoje a gente orientou naquilo que é errado. Então, Ah, a gente orienta também no que é certo. tá bom. E eu queria falar para quem está assistindo, né, esteja atento, que na descrição desta live tem aí dois links que eu gostaria que você desse uma olhada, que tem a ver muito com isso, com a questão de família, com a convivência familiar, e tem aí um curso, né, entre esses links, tem um curso de terapia familiar, né, e tem muito o que oferecer para você, e a Vânia é quem está também à frente e já tem uma experiência larga sobre isto, né? Todos os professores que são levados a desenvolver o curso são pessoas também preparadas, pessoas em condição de oferecer o melhor. Então, estejam atentos a esses links. Lá também tem um local onde qualquer dúvida você pode fazer o contato e você vai falar diretamente com a Vânia ou com o esposo dela e aí você vai conhecer melhor a respeito desse curso, tá bom? Vânia, mais alguma coisa e a gente se despede. Tá, não, por enquanto eu já ensinei muita coisa ruim. Vamos ficar por aqui mesmo. Tá certo. Tá bom. De forma que é um prazer sempre estar, e aqueles que queiram conhecer mais o nosso trabalho, os nossos cursos, entra lá nos nossos canais, faz contato com a gente, tá? Isso, e Que falar. vai ser sempre um prazer estar Muito bem. atendendo e colocando. Está lá o nosso curso, né? Nosso curso está previsto agora para final de abril, início de maio. Isso vai depender da nossa procura e das nossas condições aí, mas o certo mesmo é no final do mês, tá? Porque a Ok. gente já tem um outro curso em andamento, então como Isso. esse curso ele é ocupado no quarto sábado, eu já não posso mais colocar um outro curso no quarto sábado. A gente vai colocar no terceiro ou no 1º de maio, no primeiro sábado de maio, mas aí a gente vai passando as informações no nosso direct aí, no nosso privado, tá bom? Ok. Inclusive hoje, entre as pessoas que já conversaram comigo sobre este assunto, teve um mencionando, né, ele é pastor de igreja e ele está interessado em conhecer melhor sobre o curso e o que o curso pode proporcionar a ele, né, no cuidado, quando ele está liderando a igreja, o cuidado que ele pode ter com as famílias, através dessas técnicas e desses conhecimentos que a terapia familiar pode oferecer para ele. E serve também para outros líderes, não é? Conhecerem melhor como ajudar essas famílias. Tá bom? Sim, quem trabalha com grupos, esse curso é maravilhoso. Exatamente. Ok, um abraço grande. Deus continue Abraço. abençoando você. Deus continue abençoando todos aqueles que estão conosco.
E na próxima semana a gente volta a falar sobre família e os cuidados, né, que a terapia sistêmica pode oferecer, né, para termos famílias mais saudáveis. Muito bem, isso mesmo, famílias saudáveis, é isso aí. Então tá, gratidão sempre, abraço Um forte, se abraço. cuidem, todos que estão aí do outro lado, se cuidem, se protejam. Até, Muito bem. gratidão. Até mais.